Olá, querido filho e filha, Deus os abençoe. Então, vamos lá, dando continuidade à nossa catequese, conforme nós ouvimos no primeiro vídeo, toda a estruturação teológica dos 7 sacramentos. O sacramento surgiu na cruz de Cristo. Hoje, então, nós vamos seguir aí, os sacramentos de uma maneira muito catequética e muito simples. Então, vamos lá. O que o padre vai falar não é teologicamente correto, mas vocês vão entender. Nós temos os 7 sacramentos, que eles estão estruturados da seguinte forma: iniciação cristã, batismo, aqui na Arquidiocese de Londrina, então eu vou falar de acordo com a Arquidiocese de Londrina, batismo, crisma e primeira Eucaristia, porque tem lugares que ainda não seguem essa modalidade, é batismo, primeira Eucaristia e crisma, mas aqui, então vamos obedecer o nosso arcebispo, Então vamos lá, iniciação cristã, batismo, crisma e primeira Eucaristia, tá? Depois, sacramentos de cura, reconciliação ou penitência e unção dos enfermos. Não é extrema unção, isso é coisa de velho falar. Foi um período, mas não é mais. Santo Tomás de Aquino, graças a Deus, tirou esse termo aí, tá bom? Então é unção dos enfermos. Sacramento da reconciliação ou penitência, sacramento da unção dos enfermos, sacramento da cura. E o sacramento do serviço, que é o da ordem e do matrimônio. Então estamos aí, 7 sacramentos, subdivididos em 3 partes, para que a nossa catequese tenha aí um começo, meio e fim. Então, nesse primeiro momento, nós trabalharemos a iniciação cristã, o batismo, tá bom? A crisma e a Eucaristia, tá? Então, como o padre está dizendo, falou no primeiro vídeo, esteja sempre em mãos com o Catecismo da Igreja Católica e com as Sagradas Escrituras, porque tudo nós pautaremos daqui. Então vai funcionar da seguinte forma, tá? Eu sei que eu estou falando demais, vocês vão entender. Primeiramente, todos os sacramentos o padre vai trabalhar nas Sagradas Escrituras. Depois nós iremos para o Catecismo da Igreja Católica. Fechou? Fechou. Sem cortar, sem corte, sem nada. Vamos lá. Contar até 3, você vai abrir sua Bíblia lá em Mateus capítulo 3, versos de 13 a 17. Pega a sua Sagrada Escritura. Mateus capítulo 3, tá? Mateus capítulo 3, versos de 13 a 17. Vai dizer o seguinte: neste tempo veio Jesus da Galileia ao Jordão até João, a fim de ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: eu é que tenho a necessidade de ser batizado por ti, e tu vem a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: deixa estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. E João continuou. Batizando Jesus, subiu imediatamente da água, e logo aos céus se abriu a ele, e viu o Espírito Santo de Deus, descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinda dos céus dizia: este é meu Filho amado, em qual eu pus todo o meu agrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vamos lá. Nitidamente, esse evangelho de Mateus, capítulo 3, versos de 13 a 17, vai falar do batismo de Jesus. Primeiro, será que Jesus precisava ser batizado? Ele não era Deus? Nós sabemos que Jesus não precisava ser batizado, mas ele quis ser batizado. O batismo de João era um batismo de remissão dos pecados e de purificação. Jesus não tem pecado e não precisava ser purificado, mas Jesus, na sua humildade e na sua humanidade, ele quis ser batizado por João Batista. Ele quis pertencer, a esse profeta, o último profeta do Antigo Testamento, e o primeiro profeta do Novo Testamento, que foi João Batista. Então nós sabemos que Jesus não precisava ser batizado. Mas olha só, quando Jesus é batizado, abre-se o céu, vem sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba, e ali surge uma voz: este é meu Filho, no qual eu pus todo o meu agrado. Ouvi o que ele tem para dizer. Meu irmão, minha irmã, isso é muito interessante, por quê? Porque aqui nós temos o contexto também trinitário da Santíssima Trindade. Nós temos a presença de Jesus Filho, da ação do Espírito Santo e da grandeza de Deus nesse batismo. Quando nós somos batizados, nós também temos essa grandeza trinitária na nossa vida.
Assim, Jesus não precisava ser batizado, ele foi batizado e toda essa trindade, Jesus faz parte dessa trindade, vive este momento. Então esse primeiro texto de Mateus 3, de 13 a 17, vai falar sobre o batismo de Jesus, para a gente entender que o batismo, ele também é bíblico, tá? Um outro texto que o Padre quer que vocês abram, eu vou abrir aqui junto com vocês, é Mateus 28, 19. É só a gente ir um pouquinho mais para frente lá. Mateus 28, 19. O último capítulo de São Mateus, 28, 19. Vai dizer o seguinte: primeiro, qual que é a nossa missão? Qual que é a sua missão enquanto batizado? É o que nós vamos ouvir agora. Essa é a nossa missão. Mateus capítulo 28, versos 19, vai dizer o seguinte: Ide, portanto, fazei todas as nações se tornarem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo que vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ide, portanto, fazei todas as nações se tornarem discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só, meu irmão, minha irmã, como é a profecia, podemos dizer assim, o testemunho dos apóstolos, dos discípulos e o mandato de Jesus Cristo. Isso é ordem de Deus. Jesus mandou os apóstolos fazerem isso. E a todo mundo. Se a mensagem do Evangelho hoje chega a mim e a você, é por conta que os discípulos foram batizados, amaram a Deus sobre todas as coisas, ouviram a voz de Deus, se colocaram à disposição. Se eu e você estamos hoje na Igreja Católica Apostólica Romana, foi pelo batismo que esses homens e pela forma que eles se entregaram à igreja, deram a vida pela igreja. Assim também, filho e filha, penso eu que temos que ser cada um de nós. Primeiro, Jesus não precisava e foi batizado. Segundo, a nossa missão enquanto batizado. O terceiro, o batismo de salvação. Então o Padre já pede que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 3, verso 5. Tá bom? Tá um pouquinho para frente aqui. João, capítulo 3, verso 5. Essa passagem, ela é muito interessante. Essa passagem vocês conhecem muito bem também. Essa passagem é o encontro de Jesus com Nicodemos às escondidas, né? Então, meu irmão, minha irmã, eu não vou fazer uma pregação para vocês aqui de Nicodemos, mas deveria, porque de fato é algo muito interessante. Muitas vezes pelo nosso batismo, né, que nós temos esse batismo, graças a Deus, a indecisão de Nicodemos, o medo de Nicodemos, fez com que ele não vivenciasse a salvação de Jesus Cristo. Por quê? Porque esse batismo é o batismo de salvação. Uma vez que nós encontramos a Jesus, que nós amamos a Jesus, é o batismo de salvação. Nicodemos teve a sua oportunidade, Nicodemos teve a sua chance, mas por medo, qualquer coisa que estava no seu coração, nós não sabemos, ele teve esta indecisão. Quem assistiu aquela série The Chosen, a gente sabe que é algo também romantizado, a gente não pode levar ao pé da letra o que acontece na série, mas é algo muito interessante. Essa cena é muito interessante. Jesus ao encontro de Nicodemos, e Jesus fala que vai sair dali, né, e vai evangelizar e convida Nicodemos. Nicodemos não vai. Nicodemos vai, na verdade, na série The Chosen. Ele vai, mas ele fica escondido. Ele não chega a ir até Jesus e os discípulos, ele fica escondido. E Jesus sabe que ele está ali. Jesus olha para trás, e Nicodemos, né, a câmera vai para Nicodemos está chorando, e ainda deixa um dinheiro para Jesus levar. Só que ele não aceitou, metaforicamente dizendo. Ele foi até, faltou isso daqui para Nicodemos aceitar, podemos dizer assim. Assim também eu penso que pode ser que seja cada um de nós. Temos o batismo, mas para a nossa salvação ainda falta muita coisa. Mas vamos lá. João capítulo 3, verso 5. Vai dizer o seguinte: Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, se já está velho? Poderia entrar na segunda vez no seio da sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito
não poderá entrar no reino de Deus. Aqui, teologicamente, não carismaticamente, teologicamente, estamos dizendo do sacramento do batismo. Tá? A renovação carismática pega esse texto, inclusive eu muitas vezes também, para descer o fogo aí no povo, mas não é. Teologicamente, estamos falando do sacramento do batismo, da água, do Espírito Santo que vem pela imposição, enfim, a gente vai falar depois, todo batismo tem matéria e fórmula. Estamos falando aqui do sacramento do batismo. Então Nicodemos ficou com medo, podemos dizer assim, e sabemos que o sacramento do batismo, aqui neste contexto, é também de salvação. Só se salva, só tem a oportunidade de se salvar quem for batizado na Igreja Católica Apostólica Romana. A única igreja verdadeira que tem. Eu fui católico durante muito tempo e me converti, virei evangélico, fui batizado. Você não foi batizado. Você fez ali um trem de pertença àquela comunidade, para não ficar feio na fita. Você não foi batizado, meu irmão, minha irmã. O batismo, unicamente, exclusivamente, biblicamente, doutrinalmente, é da Igreja Católica Apostólica Romana. Indelével, é uma marca que ninguém tira de nós. Ninguém. Então, o batismo só existe aqui, na Igreja Católica Apostólica Romana. E é o que nos garante como a salvação, porque pelo batismo nós somos pertencentes ao Filho de Deus, somos filhos de Deus, né? Então, se você é batizado, você é filho de Deus, o seu esforço ou não vai te levar para o céu. Então, para finalizar a parte bíblica dos sacramentos, peço que vocês abram a sua palavra de Deus, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 38. Onde está Atos dos Apóstolos, padre? Você vai passar um livrinho para frente de João, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 38. Vai dizer o seguinte: também é o batismo de salvação. O padre vai ler o 37 primeiro. Primeiras conversões. Ouvindo isso, eles sentiram o coração transpassado e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que devemos fazer? Respondeu-lhe Pedro. Olha só, Pedro aqui sendo Pedro de verdade, né? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Então receberam o dom do Espírito Santo, pois para vós é a promessa. Olha só, o que preciso fazer então para eu ser de Cristo? Arrependei-vos e ser batizados. Vocês estão entendendo que o sacramento do batismo está teologicamente nas Sagradas Escrituras? Então assim, meu irmão, minha irmã, é um sacramento muito importante. É o primeiro sacramento, é a abertura de todos os outros sacramentos. Eu só posso receber todos os outros sacramentos se eu sou batizado. E aqui, algo bem interessante também, como uma catequese, é claro, se você se converteu na Igreja Católica com 40 anos de idade, nunca foi católico, nunca foi nada. Gabrielzão, você está vendo esse vídeo, você que não é ex-pagão. Pegar o exemplo do Gabriel, que de fato ele foi batizado tem pouco tempo, na verdade, né? Gabriel foi de uma outra comunidade, uma outra congregação, enfim, de uma congregação. Ele foi batizado na Igreja Católica tem basicamente 3 anos, tá? Tudo que o Gabriel fez antes, para nós não era pecado. Por quê? Porque o batismo lava todos os pecados. A partir do momento do batismo, aí sim precisamos confessar tudo certinho. Mas para a Igreja Católica, a água do batismo, ali, se tornada sacramental, lava-nos de todos os nossos pecados. De todos os nossos pecados. Então, meu irmão, minha irmã, o batismo, de fato, ele é muito importante, tá? Assim como nós ouvimos nas Sagradas Escrituras. É interessante, aqui eu finalizo essa parte das Sagradas Escrituras, Atos dos Apóstolos também vai dizer que quando se chegavam na casa das pessoas, se batizavam todos. E aqui também a igreja tem esse carinho de dizer o seguinte: se todos que estavam na casa eram batizados, pressupõe que tinha crianças na casa. É por isso que a Igreja Católica batiza a criança também. Então, nasceu, 2, 3 meses, nós já estamos batizando. Então, filho e filha, aqui nós temos as Sagradas Escrituras, né, nesses textos que o Padre passou para vocês. Estudem depois também, claro, com mais calma, leiam, se aprofundem mais, porque o sacramento do batismo está também ligado às Sagradas Escrituras. Olá, meus irmãos e irmãs, agora saímos da Palavra de Deus, pegamos aqui o nosso Catecismo da Igreja Católica. Se você não tem, primeiro, você é um herege.
Você que é católico, não tem um catecismo, meu irmão, minha irmã, péssimo católico. Ó, salve de palmas para vocês. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1213, 1213, vai dizer o seguinte, sobre o sacramento do batismo. Prestemos atenção. O sacramento do batismo é o fundamento de toda a vida cristã, a porta da vida no Espírito, aquilo que o padre disse agora há pouco, né? A porta que dá acesso aos demais sacramentos. Pelo batismo somos libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus. Nos tornamos membros de Cristo, somos incorporados à Igreja e feitos participantes de sua missão. Mateus 28:19, 28:16. Somos membros e nos tornamos participantes de sua missão. O batismo é o sacramento da regeneração mediante a água e a palavra. Isso é a definição no Catecismo sobre o batismo. Continuemos. Como é chamado esse sacramento? Ele é denominado batismo com base no rito central pela qual é realizado batizar. Significa mergulhar, imergir. O mergulho na água simboliza o sepultamento do catecúmeno na morte de Cristo, da qual com ele ressuscita como nova criatura. Aqui você pode já depois abrir sua palavra, né, de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, tá? Mas você lê na sua casa depois, medita com muito carinho. Este sacramento também é denominado o banho da regeneração e renovação do Espírito, pois ele significa e realiza este nascimento a partir da água e do Espírito, sem o qual ninguém poderá entrar no reino de Deus. E por fim, tá? Este banho é denominado iluminação, porque aqueles que recebem este ensinamento catequético têm o Espírito iluminado, depois de, no batismo, receber o Verbo, a luz verdadeira vinda ao mundo, e tudo ilumina. O batizado, após ser iluminado, se converte em luz do Senhor e em luz dele mesmo. Olha só que interessante. Então vamos lá. O sacramento do batismo tem essa definição dentro do contexto, né, do Catecismo da Igreja Católica. Então, como o padre disse agora há pouco, todo sacramento existe a matéria e a fórmula. Qual que é a matéria do sacramento? É a água, tá bom? A matéria do sacramento é a água. Qual que é a fórmula do sacramento? É as palavras que o padre ou o diácono diz. Ricardo, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Essa é a fórmula. A matéria é a água. E depois nós temos os ritos complementares, tá bom? Que é o óleo da unção do catecúmeno, o óleo da unção do crisma, a vela que é acesa no círio pascal, o sal. Isso são ritos complementares. Para que um batizado seja válido, precisa apenas da água limpa, né, de água corrente, e isso é a matéria e a forma. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá? Então, meu irmão, minha irmã, aquilo que o padre disse, o sacramento do batismo, aquilo que nós ouvimos também aqui no Catecismo da Igreja Católica. Ele tem ali, né, toda esta estrutura, ele tem todo esse ensinamento para que nos aproximemos cada vez mais de Deus. É a porta principal para todos os outros sacramentos. Vocês podem perceber que na paróquia de vocês, certamente quando o padre realiza um batismo, por exemplo, eu realizo o batismo sempre dentro das Santas Missas. Então, é claro, ali nós passamos o óleo do catecúmeno, né, no peitinho da criança, nós passamos depois o óleo do crisma, porque ele está sendo ungido, é sacerdote, profeta e rei. Nós temos ali a função dos padrinhos, que acende a velinha da criança no círio pascal. Por que no círio pascal? Porque é a luz santa, que é acesa no sábado santo, é a luz de Cristo, que para que na vida daquela criança, essa luz nunca se apague, na vida daquela criança, pelo testemunho dos pais e dos padrinhos. Então, todos os ritos do batismo é muito bonito dentro do contexto católico apostólico romano. Todos esses ritos têm que realmente ser vivenciados. Por exemplo, o rito do sal, que não é mais tão usado, o padre coloca uma pitadinha de sal na boca da criança, né? Sois sal da terra e luz do mundo, né? O sal dá sabor nos alimentos, realça o sabor dos alimentos. Então, todos esses ritos complementares,
eles nos ajudam a vivenciar mais dignamente ainda os sacramentos. E o batismo também tem esses ritos complementares. Mas o essencial, tá? Da matéria e da fórmula, mais uma vez, a matéria é a água, a fórmula são as palavras, que o padre, o diácono diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre, tem uma quantidade de água exata? Não. Desde que seja água. Tá? Não tem uma quantidade de água exata. Uma outra questão muito interessante, que dentro da Igreja Católica nós temos, é o batismo de sangue e o batismo de desejo. Eu só vou pegar a definição aqui do batismo de sangue, tá bom? Para nos ajudar, e o batismo de desejo, para que possamos nos ajudar. Mas antes, algo que realmente eu queria falar para vocês também. Parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, 1263. Avancemos um pouquinho mais. Vai dizer o seguinte, ó, parágrafo 1263. Apaga o pecado original. Pelo batismo, todos os pecados são perdoados, o pecado original e todos os pecados pessoais, bem como todas as penas do pecado. Com efeito, naqueles que foram regenerados, não resta nada que os impeça de entrar no reino de Deus. Nem o pecado de Adão, nem o pecado pessoal, nem as sequelas do pecado, das quais as mais graves é a separação de Deus. Uma vez que nós somos batizados, nós somos regenerados em Cristo. Isso também é muito interessante. Meus irmãos e irmãs, então um outro tema sobre o batismo, relacionado ao batismo, é sobre o batismo de desejo, que nós encontramos aqui no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1258. Mas, padre, o que é o batismo de desejo? Basicamente, o batismo de desejo é a forma pela qual Deus, olha só que interessante, concede a graça do batismo àqueles que, sem culpa nenhuma, não receberam sacramentalmente, mas desejam sinceramente a união com Ele e vivem segundo a sua vontade. Exemplo, as mães que perderam seus filhos, né? Recém-nascidos, ou até mesmo tiveram um aborto espontâneo. Os pais que possivelmente, a gente entende isso, né? Com a graça de desejar o batismo, esse seu filho, né, que por alguma situação ali perdeu no aborto espontâneo, ou logo que nasceu, né, na UTI ali, que acabou falecendo, só estou dando alguns exemplos, né? O batismo de desejo é válido nessas questões. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer o seguinte: desde sempre, a Igreja mantém firme a convicção de que as pessoas que morrem em razão da fé, sem terem recebido o batismo, são batizadas por sua morte por e com Cristo. Este batismo de sangue, como de desejo do batismo, acarreta os frutos do batismo sem ser sacramento. Em outras palavras, né? Para os catecúmenos que morrem antes do seu batismo, o seu desejo explícito de recebê-lo, juntamente com o arrependimento dos seus pecados e a caridade, garante-lhes a salvação que não puderam receber pelo sacramento. Finalizo dizendo: sendo que Cristo morreu por todos, e com a vocação última do homem é realmente uma só, a saber, divina, devemos sustentar que o Espírito Santo oferece a todos, de um modo que só Deus conhece, a possibilidade de se associarem ao mistério pascal. Por isso, meus irmãos e irmãs, vamos lá. Quanto às crianças mortas sem o batismo, a Igreja só pode confiá-las à misericórdia de Deus, como faz no rito das exéquias por elas. Com efeito, a grande misericórdia de Deus quer que todos sejam salvos. 1 Timóteo capítulo 2, versos 4. A ternura de Jesus Cristo para com as crianças o levou a dizer, lá em Mateus 10:14, né? Capítulo 10, versículo 14. Deixai as crianças virem a mim, não as impeça. Não permitem esperar que haja um caminho de salvação para as crianças mortas sem o batismo. Eis que é tão premente o apelo da Igreja de não impedir as crianças de virem a Cristo pelo dom do santo batismo. Então, filhos e filhas, o batismo de desejo, você, mãe, que de repente, né, pai, que teve aí a tristeza de perder o seu filho recém-nascido ou por um aborto espontâneo, saiba que o batismo de desejo, né, que com o batismo de desejo, o seu filho certamente foi acolhido no reino dos céus. Então reze por ele, reze por ela, para que realmente
esse batismo que a igreja garante que existe também tem alcançado, né, o seu filho, a sua filha, a misericórdia de Deus sobre aqueles que você ama. Que desça sobre você, meu irmão, minha irmã, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo. Se você tem gostado não existe, né, Ricardinho? Se você está gostando dessa nossa catequese, deixa aqui embaixo seu comentário, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se inscreva no nosso canal e, meu irmão, minha irmã, saiba que Deus ama muito você, viu? Fiquem com Deus. Até a próxima.